Vamos lá, dando continuidade aí, ainda nos crimes sexuais. Eu acho que ninguém sabia aí quantos crimes sexuais tem. Acho que eu já expliquei 4 crimes sexuais aí. Eu tava vendo quase ainda agora o Bolsonaro chorando na igreja, né? Acho que ele descumpriu uma medida protetiva, né? Restritiva de direito, ia para uma restritiva de liberdade, ia ser preso. Eu acho que o Alexandre de Moraes falou não, né? Acho que não teve pressupostos aí cabíveis para manter ele preso. Mas manter preso para quê? O homem já tá com uma tornezeleira eletrônica, já fui humilhado aí, né? Aí botar ele preso aí, só para humilhar mais o rapaz. Eu quero explicar aí o crime de tentado contra o Estado, né? Tentado é o artigo 158, 159. Mas a gente percebe que eu estava analisando, eu estava vendo uns vídeos que realmente não foi golpe de Estado nem nada. Não teve uma arma sequer disparada. Invadiram lá o Palácio do Planalto lá, os apoiadores do Bolsonaro lá, quebraram tudo, cadeira, roubaram, furtaram alguma coisa lá, e pronto, né? E por aí vai. E outra coisa, o Bolsonaro estava fora do Brasil, em nenhum momento ele falou pro pessoal aí, apoiadores dele, ir lá e quebrar, nem nada. Diz que tem um pendrive aí a defesa alega o que agora? A defesa alega que implantaram esse pendrive lá na casa do Bolsonaro, aí o Bolsonaro diz que é da mulher dele agora. Assim, eu não sei não, né? Mas fica claro aí, pessoal, que realmente golpe de Estado pelo Bolsonaro sem disparar uma arma nem nada, sem exército na rua, sem polícia civil, sem polícia militar, sem polícia federal, tomar o poder sem arma, na base do grito, na base de quebração de coisa, terrorismo talvez, crime de dano contra o Estado, fica complicado aí. Assim, dificilmente o Bolsonaro vai pegar uma pena maior de 8 anos ali no crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Estava olhando a pena, acho que é 4 a 12 anos de cadeia. Mas dificilmente ele está respondendo ali por um crime plurissubsistente, na modalidade que tentada. Ele não vai responder aí na mesma proporção do crime consumado, não, tá bom? Ele vai pegar, se ele pegar 7 anos, será? 8 anos, no máximo, será? Ainda não fica preso. Vai manchar a carreira política dele? Vai. Mas é tentada, mas só se tiver provas suficientes para tentar desconfigurar uma tentativa com a consumação. Mas não teve. Mas não teve nem esse atentado não, contra o Estado não. Foi só uma tentativa. Né? Vamos lá, hein? Aí, vamos dar continuidade. Estamos ainda nos crimes sexuais. Não saímos deles ainda. São muitos crimes sexuais e eu não posso deixar de explicar eles não. Aí vamos lá. Qual foram os crimes aí que nós vimos até o momento? Vou repetir, vou passar um por um até agora. Né? Foi estupro, 203. No estupro que tem violência e grave ameaça. Com o intuito de quê? Ter condição carnal e ato libidinoso. Violação sexual mediante fraude, que é o quê? O estelionato sexual. Com o intuito de quê? Ter condição carnal e ato libidinoso. Importunação sexual. Vi hoje pela manhã, quando eu acordei, eu vi um caso de importunação sexual. O policial, o delegado abriu-se um inquérito aí quando o sujeito que entrou dentro da loja e mostrou as partes íntimas aí para a vendedora. Depois ele não foi preso em flagrante, depois ele localizou o indivíduo. A pena é de 1 a 5 anos. O delegado entendeu que foi importunação sexual. Ele praticou um ato libidinoso nele mesmo, visando a outra pessoa. Né? Aí vamos lá, dando continuidade. Nós estudamos aí importunação sexual, assédio sexual, que esse crime aqui é basicamente feito para quem trabalha. Aqui é um crime próprio. Qual é a qualidade específica aí do sujeito ativo? Ser superior hierárquico.
E a qualidade específica do sujeitativo ser inferior ao superior hierárquico. Acho que ficou claro aqui, né? Aí tem a questão que se a pena é aumentada em 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, aí a Constituição lá, a CLT, dá um parâmetro aqui, né? De 14 a 16 a 17 anos, pode trabalhar. Aprendiz, né? Não noturno, não salubre lá, tem os requisitos lá. A Constituição dá e a CLT também. Acho que a CLT também. Aprendiz, como jovem aprendiz. Porque aqui fica meio confuso, né? Fala assim, a pena é aumentada de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, né? Aí até o quê? 1 ano de idade? Não, até 14. A Constituição dá um parâmetro aí, tá? Até a incidência desse crime aqui, 14 para frente. Aí vamos lá, né? Aí ontem eu expliquei o registro não autorizado aí da intimidade sexual, a pessoa aí utiliza-se do meio sujeitativo aí, produz, né, fotográfica, filma ou registra aí uma pessoa em sua intimidade sexual íntima aí do seu parceiro. Ou não, né? Tá banhando pelado ali, fora no quintal da sua casa, ele vai lá e registra, tira foto. Aí eu dei o exemplo também da pessoa que tira foto e da pessoa sem autorização dela, que ela está pelada, e ameaça ela. Não ameaça não, faz uma extorsão. Olha, se eu tô com as fotos suas aqui pelada, e eu quero um dinheiro aí, 5 mil reais, eu quero que você faça a transferência, senão eu vou divulgar essas fotos aí nas redes sociais. Perfeito. Qual é o crime? Registro não autorizado da intimidade sexual e extorsão 158. Perfeito, né? Em concurso, 2 crimes. Aí aqui no parágrafo único eu falei, né? Na mesma pena incorre quem realiza montagem, ou seja, ele faz aqui é diferente, ele faz uma montagem fotográfica, ou seja, ele pega uma foto de uma pessoa, inclui ela em uma cena de sexo, ou alguma coisa, né? Vídeo também, áudio. Aqui a pessoa faz uma montagem, né? Quem é mestre em edição faz essas montagens aqui, ó, de fotografia, vídeo sexual, né? O intuito de quê? Qual é a finalidade? Sexual, ato criminoso. Tá bom. Esses foram os crimes. Foram quantos? Quando estou me lembrado, estupro, 1, 2, 3, 4, 5 crimes sexuais até agora. Vamos agora para outro assunto que é bastante polêmico aqui. Dos crimes aí sexuais contra vulnerável. Esse crime aqui, ele se assemelha muito ao 213. Só que lá no 213 aplica-se violência ou grave ameaça contra maior de 14 anos. Ok? Contra maior de 14 anos. Aqui já é o contrário. Estupro de vulnerável. Vamos só dar uma lida aqui no CAPT rapidão, aí depois eu vou lá para o mapa mental e vou explicar ele de forma bem detalhada. Esse crime também aqui se assemelha muito ao crime do 213 lá, tá bom? Só que aqui não tem violência nem grave ameaça, tá? Com o intuito de obter condição carnal. Ou tem na forma qualificada pela lesão corporal. Vamos só ler aqui o CAPT do artigo 217, linha A. Só para ficar bem específico, tá bom? Vamos lá, ó. Artigo 217 lá, ó. Ter conjunção carnal. Bruno, o que é conjunção carnal? Introdução total ou parcial do pênis na vagina da mulher. Ou praticar, que deveria ser praticar ou permitir também, né? Tem outra falha aqui. Outro ato libidinoso. Bruno, o que é ato libidinoso? Que eu não sei. São aqueles revertidos de conotação sexual. Aí, né, eu recomendo você assistir meu crime explicando estupro lá e estelionato sexual. Lá eu especifiquei bem o que é um ato libidinoso, né? Sexo oral, sexo anal, toques íntimos, toques eróticos, beijo extensivo, né? O STF já se posicionou sobre esse assunto. Com menor de 14 anos, ou seja, 14 anos para baixo, ok? Crianças, para fim dessa lei, de 12 anos para baixo, de 12 anos para cima, adolescente. A pena aqui, reclusão de 8 a 15 anos. É um crime de elevado potencial ofensivo, né? Se o sujeito ativa, né, tem conjunção carnal com a pessoa menor de 14 anos, ele pega o que? Uma pena de reclusão de 8 a 15 anos.
Sistema trifásico, né? Primeira fase da dosimetria da pena. Pena base, 8 anos que o juiz vai se basear. Tá bom? Esse aqui é praticamente o crime de estupro de vulnerável. É um tipo penal extenso? É. Ele é extenso, olha o tamanho dele. Ele se assemelha muito ao artigo 213 lá que nós explicamos lá, como nós abrimos os crimes sexuais. Só que lá, no 213, aplica-se a violência e a grave ameaça contra a pessoa maior de 14 anos. Aqui já é o contrário. Aqui é contra menor de 14 anos. Bruno, criança de 12 anos para baixo. Adolescente de 12 anos até 18, se eu não me engano. Né? Eu posso estar errado. Me corrijam aí se eu estiver errado. Bote nos comentários aí. Vamos lá. Esse aqui é o crime de estupro de vulnerável. Vou repetir, porque não está claro. Aqui já é o contrário lá do 213 do estupro lá. Aqui o estupro é cometido contra as pessoas menores de 14 anos de idade. Bruno, quem são menores de 14 anos de idade? Essa pessoa que tem 10, 9, 12, 13 anos, 11, 5 anos, 2 anos, 3 anos, 1 ano, né? Ficou claro isso para mim. Menor de 14 anos, tá? Vamos lá. Ó, aqui eu fiz um mapazinha mental bem básico mesmo, só para explicar esse crime. Eu vou trabalhar mais com exemplos. E vamos lá. Esse aqui é um mapazinho mental, eu fiz ele bem básico, tá bom? Só para tentar explicar esse crime aqui, ó, estupro de vulnerável. Artigo 217, linha A. Lá no outro, lá é o artigo 216, linha B. Tem letras agora nos artigos, né? Ó, vamos lá. Classificação doutrinária. Classificação doutrinária é um crime simples aí, não ofende nenhum, ofende o único bem jurídico. Um crime comum, não se exige nenhuma qualidade do sujeito ativo, mas do sujeito passivo exige, né? É crime próprio no sujeito passivo, porque ele tem que ser menor de 14 anos. É um crime próprio também. Pode ser um crime próprio em relação ao sujeito passivo. Tem que ser uma qualidade específica. Ele tem que ser menor de 14 anos. Ficou claro, né? Sujeito ativo, qualquer pessoa, maior de idade, claro. Não se exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo, não, tá bom? Crime material, para sua consumação é preciso de um resultado naturalístico. Bruno, qual é o resultado naturalístico que precisa ocorrer aqui para se consumar o crime de estupro vulnerável? Ter conjunção carnal, introdução total ou parcial do pênis na vagina, ou ato libidinoso. Bruno, o que é ato libidinoso? São aqueles revestidos de conotação sexual. Tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Crime de forma livre, admite aí vários meios de execução, como eu sempre falo. Criatividade aí para se cometer um crime sexual. Crime instantâneo, ele não se prolonga no tempo, é de consumação antecipada. Crime comissivo, ou seja, uma ação e não uma omissão, um não fazer. Vamos lá, vamos dar continuidade. Crime unissubjetivo ou unilateral ou de concurso eventual, coautoria, participação, concursos de agente, é possível. Crime plurissubsistente, aí é aquela mesma redaçãozinha que eu falo sempre, né? Fracionamento da conduta, intercrimes, conatos, ele não vai responder na mesma proporção do crime consumado, não, tá bom? Ele não vai responder na mesma proporção do crime consumado, não. Tentativa é possível? É. Suponhamos aí que um sujeito leva um menor de 14 anos para casa com o intuito de obter conjunção carnal. E antes de ter conjunção carnal, a polícia civil ou a polícia militar chega e prende ele em flagrante. Pode acontecer? Pode. Crime consumado? Não. Crime tentado? Sim. Conatos? Também. E por aí vai. Vamos lá.
Sujeito ativo, não se exige nenhuma qualidade específica, ele tem que ser maior de idade, né? Quem é o sujeito ativo? Aquele que vai praticar o ato. Qual ato? Estupro de vulnerável. Sujeito passivo, exige sim uma qualidade específica dele, né? Pode ser um crime próprio também, né? Pode ser um crime próprio, né? Exige sim uma qualidade específica do sujeito passivo. Qual é a qualidade específica? Ele tem que ser menor de 14 anos, tá bom? Consumação. Bruno, quando é que se dá a consumação aqui do crime de estupro de vulnerável? Se há a consumação do crime de estupro de vulnerável no momento que o sujeito aí tem conjunção carnal, que eu já expliquei o que é, ou e pratica um ato libidinoso ali no sujeito passivo, menor de 14 anos. Ficou claro isso, né? Tentativa, eu já dei o exemplo. Elemento subjetivo, aqui é o dolo. Mas o crime de estupro de vulnerável também pode ser um crime pré-doloso. Por quê? Pode ter dois elementos subjetivos no dolo. Ele tem dois elementos subjetivos, dolo e culpa, nas condutas qualificadas pela lesão ou do resultado morte. Ficou claro isso? Elemento subjetivo dolo, mas pode ser um crime também pré-doloso. Quais foram os crimes pré-dolosos que nós estudamos até o exato momento? Foi lesão corporal de natureza grave, ou lesão corporal seguida de morte, artigo 129. Extorsão não, foi roubo. Não, artigo 213 também. Eu falei dos crimes pré-dolosos, né? Ele tem dolo em duas, ele tem dolo, né? Ele tem dois elementos subjetivos, né? Dolo e culpa. Aí eu falei também, né? Tem dois elementos subjetivos. Se ele tiver dolo nas duas condutas, afasta a incidência desqualificadora ali pelo resultado da lesão corporal grave ou gravíssima ou do resultado morte, né? Eu falei assim, né? Aí eu dei um bocado de exemplos lá no artigo 213. Nas condutas lá qualificadas. Vamos lá. Núcleo do tipo. O núcleo do tipo aqui previsto lá nos caput, que são os verbos, é ter e praticar. Ter é ter conjunção carnal e praticar é praticar ato libidinoso, que deveria, ao meu entender, também praticar e permitir. Porque aí abre espaço aí para interpretação diversas e lacunas na lei aí. Tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o mapa mental. Ah, sim, eu esqueci de explicar. A ação penal aqui é pública, tá? Esse crime aqui, estupro de vulnerável, a ação penal dele é pública e incondicionada. Ou seja, basta aí que o sujeito, que o Ministério Público fique sabendo para se abrir uma investigação. O Ministério Público ficou sabendo, delegado ficou sabendo, Polícia Militar ficou sabendo, avisa ali o delegado ou o juiz, o Ministério Público, membros do Ministério Público, para abrir-se um inquérito aí para averiguar esse crime aqui. Ficou sabendo, abre-se um inquérito, tá bom? Tá, aí vamos lá. Vamos só dar uma lida aqui rapidão. Ó, aqui, ó. Estupro de vulnerável. Artigo 217, linha A. Ó. Vamos lá, vamos ler os caput, os verbos aqui, vamos interpretar esse crime aqui do artigo 217, linha A. Ó, ter conjunção carnal, que é a introdução total ou parcial do pênis na vagina, ou praticar outro ato libidinoso com... ato libidinoso mesmo, né? Eu já expliquei, né? Eu recomendo você que vai assistir esse vídeo, assistir meu crime de estupro do 213. Com menor de 14 anos. Bruno, menor de 14 anos, é que idade? É 10, 11, 12, 13, 6 anos, 5 anos, 2 anos, 3 anos, por aí vai. Pronto, lemos aí, né? A pena aqui é de 8 a 15 anos. Bruno, qual é a diferença desse estupro de vulnerável
por estupro do 213 que nós abrimos lá os crimes sexuais. No artigo 213, que nós explicamos no vídeo lá, no primeiro vídeo que eu postei, abrindo os crimes sexuais, lá tem violência e grave ameaça contra as pessoas maiores de 14 anos. Ficou claro? Não? Aqui já é o contrário. Aqui, no CAPT, não tem violência e nem grave ameaça, não. Só que ele pratica, né, com o intuito de ter condição conjugal com menor de 14 anos. 14 anos de idade, ficou claro, né? Bruno, criança é o quê? 12 anos para baixo, adolescente. 12 anos até 18 anos. Acho que eu estou certo, eu não estou errado não. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Bruno, vamos lá. Aí você falou também que esse crime ele se assemelha muito ao artigo 213 nas condutas qualificadas. Sim, se compara. Ó. O sujeito ativo, quem vai praticar o estupro de vulnerável contra a pessoa menor de 14 anos, né, causa uma lesão corporal de natureza grave. É só natureza grave? Não, também gravíssima. Suponhamos aí, exemplos, eu estou dando exemplo, que ele quebra uma perna de uma criança né, menor de 10 anos. Ele quebra a perna de uma criança de 10 anos com o intuito de ter conjunção carnal. Introdução total ou parcial do pênis na vagina. Qual é o crime que ele vai responder? Ela é menor de 14 anos? É. Então qual é o crime? Estupro de vulnerável, qualificada aí pela lesão corporal de natureza grave. Ele tem dolo em estuprar e culpa no resultado da lesão corporal. Ficou claro isso, não ficou? Vou dar outro exemplo. Bruno, eu estou em uma festa. Eu estou em uma festa aí que só pode entrar maiores de idade. Vejo uma menina aí, uma menina aparentemente vestida aqui como mulher, usando maquiagem. Tá usando maquiagem, tá usando brinco, tá vestida que nem mulher, o físico dela é que nem mulher, seios que nem de mulher, né? Tá vestida que nem mulher. Mas a festa é para maiores de idade, né? Só pode entrar quem é maior de idade, 18 anos, e ela tá lá. Eu chego nela e falo assim. Pergunto quantos anos ela tem, ela fala que tem 18 anos. Depois de conversar com ela por um bom período, curtir a festa, levo ela para casa e tenho condição carnal. Qual é o crime? Qual é o crime que essa pessoa praticou? Nenhum crime. Ele praticou o crime de estupro de vulnerável. Uma coisa que vocês têm que ter em mente aqui, nesse artigo 217, linha A, é que o consentimento da vítima, ou seja, a pessoa que é menor de 14 anos, é indispensável, indisponível. Não se pode falar em consentimento dela, não. Para o fim desta lei aqui, ela é vulnerável. Se ela consentiu, não vai excluir o crime, não, tá? O Ministério ficou sabendo aí que você teve relações sexuais com uma pessoa menor de 14 anos. Você vai ser investigado, vai se abrir um inquérito, com certeza você vai ser denunciado aí. Aí um bom advogado e talvez consiga reverter essa situação para você. Tá bom? Mas suponhamos aí, né, que esse sujeito passivo, ou seja, esse menor de 14 anos, ele está numa festa, nessa criança, essa mulher, essa menina, esse adolescente. Vamos supor que a menina de 13 anos está em uma festa aí que só pode entrar maiores de 18 anos. Ela
tá aparentemente vestida que nem mulher, ela tá usando maquiagem, ela tá usando batom, ela tá usando brinco, o corpo, a fisionomia dela, o físico dela é todo de mulher, mas a idade dela é menor de 14 anos. Chega assim um sujeito, né, um sujeito ativo do crime, pergunta quantos anos ela tem, e ela fala, eu tenho 18 anos. Ela mente. E aí? Depois aí que ela fala que ela tem 18 anos, eles curtem uma festa, ele leva ela para casa e eles têm condição carnal. Qual é o crime? Estupro de vulnerável. O consentimento dessa pessoa vulnerável, dessa menina, é indispensável para a justiça. Não importa, não. Não importa. Não importa. Para a justiça, ela é vulnerável. Não importa não importa aí o consentimento, não. Se ela autorizou, não vai importar, não vai excluir o crime, não, tá bom? Aí cabe aí um bom advogado aí reverter a situação. O advogado pode questionar, pode questionar o sujeito passivo do crime, que não seja que é menor de 14 anos de idade. Vamos supor que ela tem 13 anos de idade, né? Ela estava numa festa que aparentemente é para maiores de idade, 18 anos, só que ela está vestida que nem mulher, ela está usando batom, ela está usando maquiagem, ela está usando brinco, o corpo dela, o rosto dela é todo de mulher. Chega assim um sujeito lá, pergunta para ela quantos anos de idade ela fala que tem 18. Erro do tipo, erro essencial, erro acidental, excludente de ilicitude, estado de necessidade, o que é? Aí o sujeito pergunta para ela quantos anos ela tem, ela mente, ela tem 13 anos de idade, ou seja, ela é menor de 14 anos. Depois de determinada festa, o sujeito leva ela para casa e tem conjunção carnal com ela. Qual é o crime? Estupro de vulnerável. Não importa o consentimento dela, não. Tá bom? Não importa o consentimento dela, não. Tá, vamos aí. Aí foi o Ministério Público, a ação penal pública incondicionada, né? Vai se abrir uma investigação contra esse sujeito, vai denunciar, no dia da audiência aí o advogado de defesa vai questionar ele, ou a vítima, sujeito passivo, ou seja, um menor de 14, eu acho que não, eu não estou muito por dentro, eu ainda não estou estudando o Código de Processo Penal, mas eu não estou por dentro. Eu não sei se é o juiz que questiona esse menor de 14 anos, junto com a psicóloga do lado. O juiz ele vai questionar esse menor de idade, eu acho que junto com a psicóloga, porque tem todo um preparo, né, porque ela é menor de 14 anos, né, 12 anos até 18, é adolescente, ela tem 13 anos no dia da ocorrência do fato. O juiz vai perguntar para ela, olha, você estava em que local? Não, essa menor, essa criança, né, então, esse adolescente de 13 anos vai perguntar, vai falar, olha, o juiz vai questionar para ela. Você estava onde? Não, eu estava numa festa que só podia entrar maiores de 18 anos. Eu tenho 13. Ou seja, ela é menor de 14. Como é que você estava vestida? Eu estava vestida que nem mulher. Né? Eu estava vestida assim, estava usando maquiagem, eu estava usando brinco, né? O meu físico também é de mulher, ela quer se comportar como mulher. Certo. Aí o juiz acho que vai questionar, né, o adolescente, vai questionar ele, vai questionar. Depois, na hora da relação sexual lá, da condição carnal, ele usou camisinha? Usou. Ele te violentou? Não. Como foi que ele te tratou? Ele me tratou super bem. Nós fizemos ali uma condição carnal, depois que nós terminamos, ele me levou em casa, ele não me agrediu, ele me tratou super bem. O juiz vai questionar ela. Tá bom? Vai questionar. Vai estar questionando ela toda hora ali, junto, acho que do lado de uma psicóloga, né? Porque o ECA também vai estar ali também presente, porque ela é menor de 14 anos, ela tem 13 anos. O exemplo que eu estou dando aqui é da menina de 13 anos de idade. Ou seja, ela estava numa festa que era para maiores de idade, só que ela estava vestida ali que nem mulher, o físico também que nem de mulher, os seios já grande, o rosto também de mulher, usando maquiagem, usando um brinco, né? E por aí vai. Ele estava se comportando como uma mulher, o sujeito chegou nela, perguntou quantos anos ela tinha, ela falou 18 anos, né? Fazendo com que ele vinha a erro.
O Ministério Público ficou sabendo, abre-se uma investigação, denuncia ele por estupro de vulnerável. Lembrando que esse crime aqui, não importa o consentimento dela, não. O consentimento dela é indisponível, não se pode falar em consentimento válido da vítima, não. Tá bom? Aí o juiz vai questionar a vítima. Como foi que ele te tratou na hora lá? Ele usou camisinha? Usou. Ele te violentou? Não. Ele te ameaçou? Não. Como foi que ele te tratou depois que vocês fizeram a condição carnal normal? Fizemos uma condição carnal, um sexo normal, um sexo casual. Depois ele se propôs a me levar em casa. Isso tudo pode acontecer, tá bom? Eu só estou dando os exemplos aqui como isso pode acontecer na prática, tá? Uma pessoa ali, uma menina de 13 anos está em uma festa, aparentemente, né? Vou dar os mesmos exemplos, vestida que nem mulher, o físico dela, o rosto dela que nem mulher também, usando batom, maquiagem, brinco, e o sujeito chega nela, pergunta quantos anos ela tem, ela fala 18. Depois se descobre que ela é menor de 14, ela tem 13 anos. Isso tudo aí pode acontecer, tá bom? Bruno, dando continuidade, vamos dar continuidade. Né? Esqueci Bruno, mas quer dizer então que ele não vai responder por estupro? Vai. Ele vai, assim, eu não sei, erro de proibição, talvez. Assim, um bom advogado, talvez, consiga reverter essa situação. Erro de proibição, erro essencial, erro do tipo, erro acidental. Tem que analisar o caso concreto aí. Ela consentiu pro ato, ele não ameaçou, ele não violentou ela, usou camisinha aí na hora da condição carnal, tratou ela bem aí, depois de ter tido ali a condição, se propôs a levar ela em casa, né? Assim, dificilmente, não sei, né? Mas para a justiça ele cometeu um crime. A pena aqui base já começa de 8 anos. É complicado, né? Primeira fase, sistema trifásico da pena, vai pegar 8, primeira fase. Qual é a pena base? 8 anos. 8 anos. Né? Tá, vamos dar continuidade aí. Vamos ler aqui o parágrafo primeiro. Incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no caput, esse aqui é o caput, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessidade de discernimento para a prática do ato, ou quem, por qualquer outro meio, cause e não pode oferecer resistência. Né? Essa questão aqui de não pode oferecer resistência, o que? Pessoa em coma, em sono profundo, anestesiada, vamos supor que um médico aí anestesia uma paciente na sala de cirurgia e começa a praticar atos libidinosos ou ter condição carnal com ela anestesiada, estupro de vulnerável. Vulnerável aqui não é só menor de 14 anos não, né? Tá? Vulnerável aqui para fim desta lei são aquelas pessoas que não oferecem resistência nenhuma. A pessoa está anestesiada em uma sala de cirurgia e o médico lá vai praticar atos libidinosos, né? Ou tem com ela conjunção carnal, estupro de vulnerável também. Ou em sono profundo, pessoa que é deficiente mental, não entende o caráter ilícito do fato, pode ser também. Pessoa aí tetraplégica, ela está acordada, mas ela não tem os movimentos ali do corpo, eu boto meu órgão genital para fora e passo nela, ela não oferece nenhuma resistência não. Vai se encaixar em estupro de vulnerável? Também vai se encaixar. Pessoa tetraplégica, ela não oferece nenhuma resistência, ela mexe só o pescoço, mas ela está acordada, né? Ela está olhando, eu boto meu corpo genital para fora e passo nela, estupro de ato libidinoso,
Pode ser também. A pessoa em coma, a pessoa está em coma no hospital, eu vou lá, tenho condição carnal com ela, ou pratico ato libidinoso com ela em coma. Qual é o crime? Estupro de vulnerável. Ela é vulnerável, ela está em coma. Pessoa em sono profundo, não oferece nenhuma resistência não. Qual é o crime? Estupro de vulnerável. Pessoa aí que está anestesiada. O médico ali, eu dei o exemplo. O médico ali anestesia a paciente, depois que ela está com a resistência dela, que ela não oferece nenhuma resistência, eu vou lá e ele vai lá e pratica um ato libidinoso. Ele tem uma convulsão carnal com ela depois que ela está anestesiada. Qual é o crime? Estupro de vulnerável. Esse estupro de vulnerável aqui não é só para pessoas menores de 14 anos não, tá bom? É para pessoas também aí que estão em coma, que estão em sono profundo, que estão anestesiadas, que estão sedadas pelos médicos. As pessoas aí tetraplégicas, né, que não oferecem nenhuma resistência não, facilitando aí para o sujeito ativo do crime praticar um ato libidinoso ou ter uma condição carnal com ela. Ficou claro isso? Ficou claro, né? Assim, analisando, eu só estou dando um exemplo, tá bom? O pessoal vir me criticar aí, eu estar falando isso aqui. Eu só tô vendo aqui as várias aí possibilidades desse crime acontecer. Eu estou estudando o crime. Então, olha, para fins dessa lei, estupro de vulnerável, artigo 217, linha A, vulnerável não é só uma pessoa menor de 14 anos, não. Vai se encaixar também pessoas vulneráveis, aí, pessoas que estão em coma, que estão em sono profundo, que estão anestesiadas, sedadas ali pelos médicos, pessoas tetraplégicas. Ficou claro? Esse parágrafo primeiro aqui, basicamente, é isso, tá bom? Aí vamos lá, vamos dar continuidade. O artigo ainda, ele não acabou. É um tipo penal extenso, difícil compreensão. Vamos lá. Parágrafo terceiro. Se da conduta lesa corporal de natureza grave ou gravíssima. Né? Aí eu dei o exemplo. Vamos supor que eu quebro uma perna de uma criança de 10 anos com o intuito de quê? De ter corrupção carnal. Qual é o crime? Estupro de vulnerável. Qualificada aí pela lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Qual é a pena? 10 anos a 20 anos de cadeia. A pena base aqui já começa alta, 10 anos. Sistema trifásico, primeira fase da dosimetria da pena, já pega 10 anos em regime fechado e vai até 20. Ficou entendido, né? Isso aqui. Vou dar outro exemplo, porque isso aqui é um crime pré-T doloso. Qual foram os crimes pré-T doloso que nós estudamos até agora? Estupro lá do 213 e lesão corporal pelo resultado morte, né? Foi isso, né? Foram os crimes que nós estudamos até agora, que são os crimes pré-T dolosos, que eu estou me lembrando no exato momento. Então vamos lá. A lesão corporal aqui que ele causa na vítima é para obtenção aí de condição carnal. Lembrando que a vítima aqui, ela tem que ser menor de 14 anos, ou tem deficiência mental, ou não tem discernimento para a prática do ato, né? E não oferece resistência. Eu dei o exemplo aí das pessoas aí que estão em coma, em sono profundo, anestesiadas, sedadas pelos médicos, tetraplégica, né? Ela não pode se movimentar o corpo, só o braço, e ela está acordada, eu vou lá, tiro o meu órgão genital para fora e pratico um ato libidinoso nela. Estupro de vulnerável, a pessoa é vulnerável, ela não oferece nenhuma resistência não, porque ela é tetraplégica. Eu tiro ali o meu órgão ali, passo nela, né? Ou então tento ter uma condição carnal. Qual é o crime? Estupro de vulnerável. Lembrando aqui, para esta lei, vulnerável não é só pessoa menor de 14 anos, não. Abrange também outras pessoas. Vou dar os exemplos de novo. Pessoas em comas, em sono profundo, anestesiadas,
sedadas pelos médicos, tetraplégicas e por aí vai. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Hoje eu vou falar bastante porque esse assunto é polêmico, tem vários posicionamentos aí. E vamos lá. Vamos lá. Onde é que eu estava? Sim, eu estava aqui na lesão, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Vamos lá. Aqui, se o sujeito ativo, ou seja, quem vai praticar a conduta criminosa, tem dolo nas duas condutas, vai afastar a incidência desses crimes aqui. Lesão corporal pelo resultado grave, pela conduta do resultado, lesão corporal aí, natureza grave ou gravíssimo, ou do resultado morte, vai afastar. Bruno, dá exemplo, vai ser os mesmos exemplos lá que eu dei lá nas formas qualificadas do 213. Suponhamos aí um sujeito ativo com o intuito de ter conjunção carnal com menor de 18 anos, ou menor de 14 anos, depois aí de ter conjunção carnal com esse menor de 14 anos, 13 anos, ele vai e quebra a perna desse menor de 14 anos. Quais são os crimes que ele cometeu? Lesão, estupro de vulnerável, artigo 217, linha A. E qual outro crime? Lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Ele vai responder em concurso, se ele tiver dolo nas duas condutas. Ficou claro isso? Ficou claro, não ficou? É o mesmo exemplo lá que eu dei do 213 lá na forma qualificada. Bruno, dá outro exemplo porque está confuso, eu não estou entendendo nada. Uma hora vai incidir essa qualificadora do estupro de vulnerável, uma hora não vai. Para incidir a qualificadora do estupro de vulnerável pelo resultado da lesão corporal grave, ele tem que ter dolo no estupro e culpa no resultado. Qual é o resultado? É a lesão corporal de natureza grave. Ficou claro isso, não ficou? Vou dar outro exemplo. Não está claro ainda, eu creio que não está claro na cabeça de vocês. Quem está vendo esse vídeo não está claro ainda. Ele quebra a perna de uma menina de 10 anos com o intuito de ter conjunção carnal. Ou então praticar ato libidinoso. Qual é o crime? Estupro de vulnerável pelo resultado de lesão corporal grave. Ou gravíssimo. Ficou claro isso, não ficou? Bruno, continuando. Não acabou não. Isso aqui é polêmico demais. Parágrafo 4, né? Se da conduta resulta morte. Aqui é daquele mesmo esquema. Aquele mesmo esquema lá do 213. Ela não aguenta ter conjunção carnal e morre durante a conjunção carnal. Ele tem dolo em estuprar e culpa no resultado morte. Se depois dele ter conjunção carnal com essa pessoa de menor de 14 anos, ele vai e mata, qual é o crime? Homicídio, né? Crime mais grave absolve o menos grave? Ficou claro isso aqui, viu? Ó, vamos ler de novo. Se do resultado, qual é o resultado? Ter conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, ele vem e morre, reclusão 12 a 30 anos. Bruno, mas qual é a pena do homicídio? Qualificado. Se não for qualificado, vamos ver aqui, né? É 12 a 30 anos. Né? Doze a 30 anos também. Bruno, como é que vai se comprovar isso em juízo? Perícia. Perícia aí vai constatar. O que houve primeiro? Foi um estupro? Foi. E depois a morte. Mas em qual qualificadora ele vai incidir? Aí eu não sei. Fútil.
torpe, ele matou em decorrência porque ele não gostou da conjunção carnal com esse menor de 14 anos, aí vai motivo fútil ou torpe, né? Se ele falar na frente do delegado que matou porque não gostou de ter conjunção carnal com esse menor de 14 anos, ele vai incidir numa qualificadora aí do motivo fútil ou torpe, ou depender aí do meio aí que ele utilizou para matar da pessoa, foi veneno, fogo, explosivo, vai qualificar o crime, tá bom? A pena aqui é a mesma do homicídio qualificado. A perícia aí vai fazer uma perícia no corpo do sujeito passivo do crime, vai fazer uma perícia. O que houve primeiro? Teve estupro? Teve. E depois? Morte. Qual foi o meio? Foi fogo. A perícia vai constatar. Foi veneno? Foi. A perícia vai dar algum laudo lá, tá bom? Vai dar algum laudo. Aí vamos lá. Tem esses assuntos polêmicos aí, tá? Muita coisa. Já falei durante 45 minutos. Aí tem vários posicionamentos aí doutrinários, tem muita discussão na doutrina a questão do estupro bilateral. Vamos supor que duas pessoas aí, dois jovens, né, uma menina e uma menina, têm relação sexual, eles têm 13 anos de idade. Qual é o crime? Qual é o crime, hein? Tem várias discussões aí na doutrina, tá bom? Sobre esse posicionamento aqui. E se um jovem, né, de 13 anos, um rapaz de 13 anos, um adolescente, e uma jovem também de 13 anos, praticam aí uma condição carnal? Estupro de vulnerável? Um praticou estupro de vulnerável um contra o outro? Creio que é impossível a incidência aqui desse crime de estupro de vulnerável, tá bom? Lembrando, vou voltar a repetir, tá bom? Eu vou voltar a repetir de novo. Aqui, nesse crime aqui, 213, estupro de vulnerável. Vou voltar a repetir. Artigo 213. O consentimento dela, da vítima, é indispensável para a lei. Aqui não fala que em nenhum momento o consentimento dela vai excluir o crime, não. Tá bom? Ela consentiu. Aí tu chega lá na frente do juiz, não, mas ela consentiu pro alvo. Não, não vai entender não. Aqui não fala em nenhum momento que o consentimento dela vai excluir o crime. Ficou claro isso? Ela não entende o caráter ilícito do fato, não. Ela não entende o caráter ilícito, não. A lei, ela protege ali a dignidade sexual ali da criança ou do adolescente. Ela não está entendendo aí o caráter ilícito do fato. Aí eu dei o exemplo, Bruno, em questão lá da menina de 13 anos. Vou dar o exemplo da menina de 13 anos que para a lei é adolescente, né? Menor de 12 é criança, maior de 12 até 18 é adolescente. Ela tem 13 anos, ou seja, ela é menor de 14 anos. Ela está em uma festa que aparentemente só pode entrar maiores de 18 anos. Ela está vestida que nem mulher. O físico dela, os seios dela, o rosto dela é de mulher. Ela usa batom, ela usa brinco, ela usa maquiagem. Ela está vestida que nem mulher. O comportamento dela é que nem mulher na festa. Chega-se um sujeito e pergunta quantos anos de idade ela tem. Ela fala que tem 18. Depois que acabou a festa ali, esse rapaz aí, maior de idade, claro, 18 anos, leva ela para casa e tem conjunção carnal. Qual foi o crime que ele praticou? Estupro de vulnerável. O consentimento dela não é válido para essa lei aqui, não. Ela consentiu? Consentiu. Pode falar isso na frente do delegado, mas tem nada a ver não, tá? Tu vai responder por estupro de vulnerável, do mesmo jeito. Ela não entende o caráter ilícito do fato. Ah, Bruno, o que pode acontecer? Eu vou ser condenado aí porque a menina falou que era maior de 18 anos, ela estava numa festa vestida aí que nem uma mulher, de roupa, brinco. Aí o juiz ele vai indagar aí, ele vai questionar a vítima. Como foi que tu se tratou? Como foi que ele te tratou na hora? Ele te ameaçou? Não. Ele te bateu? Não. Ele usou camisinha? Usou. Tu estava onde? Em uma festa.
Qual era a idade que podia entrar maior de 18? Ele te perguntou quantos anos ele tinha? Perguntou, e tu falou o quê? Eu falei que eu tinha 18, mas eu tenho 13. O juiz vai perguntar para ela junto com a psicóloga. Eu acho que a psicóloga ali vai, não sei se ela vai estar presente no dia da audiência, não sei se o advogado ali vai poder perguntar, de defesa, claro, vai poder ali perguntar para a vítima ali, a menor de 14 anos. Eu não sei, eu não estou muito por dentro do processo penal, não estou muito lembrado não, tá? E aí, Bruno, o que a defesa pode alegar? Erro de proibição, erro do tipo, erro essencial, estado de necessidade. Não sei, pode alegar várias coisas, né? Artigo 21, talvez. Olha. O desconhecimento da lei inexcusável, o erro sobre o estudo do fato, se inevitável, incerto da pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. É uma causa de diminuição de pena, né? Aplica-se o que? Isso aqui, ó. Caso isso, nesse exemplo que eu dei, aplica isso aqui, tá bom? Ficou claro, né? Ah, Bruno, mas vamos supor aí que... Vou dar outros exemplos aí, só estou dando exemplo, tá bom? Suponhamos aí que que essa menina, né, de 13 anos, ela é garota de programa, ela já está no mercado de prostituição nessa cidade. Vai excluir o caráter ilícito do fato? Não! A lei não entende que o consentimento dela é válido, mesmo que ela já esteja atuando aí no mercado de prostituição infantil. Você vai responder por crime. Qual crime? Estupro de vulnerável. A lei não entende que o consentimento dela é válido. Ela não entende o caráter ilícito do fato. Ficou claro isso, não deve ter chegado. Né? Ficou claro. Eu estou dando o exemplo da menina de 13 anos, que é adolescente, né? Menor de 14, 13 anos. Estou dando um exemplo. Vou voltar a repetir. Eu já falei coisa demais aqui. Tá. As formas qualificadas, né? A causa de aumento. Vou voltar a repetir. Se ele tiver dolo nas duas condutas, vai afastar a incidência das formas qualificadas, né? Resultado grave ou resultado morte. Expliquei isso aqui bem direito. Expliquei de forma bem detalhada lá no artigo 213. Bruno, qual é a diferença do artigo 213 lá? 213. O 213, que é estupro. Lá é só estupro. Aqui é estupro de vulnerável. 213. 213 você aplica violência ou grave ameaça. Com o intuito de quê? De ter conjunção carnal ou ato libidinoso. Com uma pessoa que maior de 14 anos. Maior de 14 aí tu vai até 100, 80, 70, 17, 18, 19, 20. Aqui já é o contrário. Aqui já é o contrário, tá bom? Aqui você tem conjunção carnal e ato libidinoso com menor de 14 anos, por isso que é estupro de vulnerável. Menor, 13, 10, 9, por aí vai. E o consentimento dela é o quê? É válido? Não! O consentimento dela não é válido. Ela não entende o caráter ilícito do fato. Bruno, para fins desta lei, é só menor de 14 anos? Não! Vulnerável também para esta lei são pessoas aí que estão anestesiadas, que estão sedadas. Eu dei o exemplo, médico que anestesia uma pessoa, um paciente na sala de cirurgia, com o intuito de ter ato libidinoso, de ter conjunção carnal, as pessoas tetraplégicas, pessoa em coma, em sono profundo, são pessoas vulneráveis também. Ficou claro isso aqui, não ficou? Eu já estou falando durante 54 minutos a mesma coisa para ficar claro na cara de todo mundo aqui. A diferença do estupro de vulnerável do 217 linha A para 213 lá, que eu abri os crimes sexuais. Ficou claro, não ficou? Ficou claro. Tá bom? Tá bom, eu acho que eu já expliquei tudo. Ficou bem
ficou claro demais o que realmente é esse crime aqui de estupro aí, de vulnerável, tá bom? Aí tem esse mapa mental. Para mim ficou bem especificado isso aqui, tá bom? Olha, esse aqui é o mapa mental, eu fiz bem dessa forma simples mesmo. Vamos dar continuidade aí, vamos sair desses crimes sexuais, tá bom? Eu não estou dando conta mais de explicar isso aqui não. Aí vamos lá, vamos fugir um pouco disso aqui, vamos fugir um pouco. Para finalizar o vídeo aqui, eu vou falar uma coisa aqui. Vamos fugir um pouco aqui. Só para finalizar esse vídeo, vocês sabem qual é a principal tese aí, de defesa de um estuprador na audiência? Eles falam o seguinte, olha, a principal tese de defesa dele, eles falam assim: ela ficava me provocando, ela ficava passando de calcinha na minha frente, uma criança de 6, 2, 3 anos de idade, 6, 7 anos, 4, 5 anos. Ela sentava na minha frente de perna aberta, ela passava pelada na minha frente, criança de 2 anos, de 4, 5, 6 anos de idade. A cabeça dele, ela está provocando ele. A cabeça desse doido, desse sociopata maníaco, está provocando. Não, ela sentava de perna aberta para mim, só de calcinha. Ela passava pelada na minha frente. Essa é a principal tese de defesa deles. Assim, na cabeça dele, ela tá, a criança ali, a menina ali que tá passando ali de calcinha, né, pelada ali na frente desse doido, tá provocando ele, né? Ela não sabe nem o que ela tá fazendo. Tá provocando ele. Se o juiz vai engolir essa, dificilmente, tá? Dificilmente ele vai engolir essa tese de defesa. Tá bom? Tá bom. Bruno, eu ainda não entendi o que é um estupro de vulnerável. Suponhamos, vou dar outro exemplo aqui só para fixação. Aí, rapaz, um sujeito ativo do crime aí, não seja nenhuma qualidade específica, vê uma criança aí passando aí de 10 anos de idade na rua, 10 não, né? 5 anos de idade, uma menina, pega ela à força ou engana ela mediante fraude, entrega uma bolacha, alguma coisa e estupra ela. Qual é o crime? Estupro de vulnerável. Por quê? Menor de 14 anos. Se dá conduta e resulta lesão corporal de natureza grave, né? Ele quebra uma perna dela, um braço para ela não oferecer resistência. Se durante aí o ato aí que ele está estuprando essa menina de 5 anos, vê e morre, no estado de morte, a pena já aumenta, 12 a 30 anos de idade. Ficou claro isso? Ficou claro, não ficou? São uma das principais teses de defesa do estuprador, tá bom? Eles falam que na cabeça deles ele está provocando ele. Acho que ficou claro aqui esse crime. A ação penal aqui é pública, tá bom? Incondicionada. Ou seja, basta que o Ministério Público e a autoridade policial fique sabendo aí para começar a investigação. Nem precisa de representação, não. O Ministério Público ficou sabendo aí que você teve relações sexuais com um menor de 14 anos, vai se abrir um inquérito policial aí, vai lhe denunciar. O consentimento dela não exclui o crime, não exclui, se ela consentiu para o ato, né? Não vai excluir o crime, ela não entende o caráter ilícito do fato, ficou entendido isso. Ah, Bruna, ela consentiu, ela tem 13 anos
eu tive relações sexuais com ela, tem conjunção carnal, tive atos libidinosos, mas ela consentiu. Vai excluir o crime? Não. Justiça não entende isso, não. Você praticou o crime. Aqui em nenhum momento aqui nessa lei que eu estou explicando agora, fala que o consentimento dela exclui o crime. Em nenhum momento aqui eu falei isso. Ficou claro isso, não ficou? Então é isso, eu já falei durante praticamente 1 hora. O próximo crime eu não sei se eu vou dar tempo de explicar hoje. Então, forte abraço. E eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Fui!